Jesus Cristo é o sábado e o verdadeiro descanso na nova aliança. Com a vinda de Jesus Cristo e a consumação de sua obra redentora, tornou-se possível o pleno cumprimento da intenção divina em relação ao sábado. A partir de então, a sombra e a previsão, presentes na antiga prática, tornaram-se desnecessárias. O sábado semanal teve seu fim na cruz. O apóstolo Paulo expressa isso de forma clara na carta aos Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne de vocês, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Diante disso, porque muitos ainda insistem em adicionar à graça que representa a nova aliança, preceitos, ordenanças e mandamentos da lei de Moisés, os quais já foram abolidos por Cristo na cruz, como por exemplo a guarda do sábado. Todo aquele que compreende a palavra, cuja mente foi convertida e iluminada, sabe que Jesus é também o Senhor do sábado. Após a cruz, ele passou a representar o sétimo dia da criação de Deus, a graça, o novo milênio, a nova aliança, o novo pacto. Cristo ressuscitado é o verdadeiro descanso, a paz e a liberdade dos eleitos, sendo repouso espiritual contínuo e não limitado a um dia específico da semana. Logo, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. A verdade é que a fé genuína, própria deste novo pacto, manifesta-se em nossa mente apenas quando ouvimos a verdadeira palavra de Cristo. Antes disso, é possível que se tenha uma fé circunstancial, meramente intelectual, mas o crer verdadeiro, aquele que surge no período pós-cruz e nos liberta das exigências da lei, destinada exclusivamente a Israel, só se revela mediante o Evangelho de Cristo ressuscitado revelado a Paulo no terceiro céu, 2 Coríntios 12, do 1 ao 4. Paulo ensina que quando essa fé autêntica se manifesta em nosso viver, por meio do Evangelho da graça de Deus, não necessitamos mais das obras da lei, tornando-nos livres de qualquer legalismo oriundo de doutrinas humanas desviadas da verdade. Mas, antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para a fé que haveria de ser revelada. De modo que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor. Gálatas 3, do 23 ao 25. Em outras palavras, ao ouvirmos o único evangelho deste novo pacto, o da graça de Deus, a fé é gerada e deixamos de estar sob qualquer outro guia, a antiga lei de Moisés e suas obras mortas, passando a ser conduzidos unicamente pela palavra. Quando Paulo fala em ser guiado pelo Espírito, refere-se exatamente a essa nova realidade. Viver não mais sob mandamentos, ordenanças, proibições ou cerimônias, mas pela direção do Espírito, que é a própria palavra do evangelho. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Gálatas 5:18. Enquanto uma pessoa permanece ligada a qualquer mandamento da lei, ainda que seja apenas um, a fé genuína ainda não se manifestou plenamente em sua vida. Atualmente observa-se o surgimento de algumas denominações que afirmam pregar a graça. Contudo, muitas delas, seja por falta de revelação, seja por conveniência institucional, continuam a praticar elementos da lei, como a guarda do sábado, o batismo em águas, a santa ceia, o dízimo, entre outros. Além disso, há ainda doutrinas que, embora não façam parte da lei mosaica, perpetuam ensinamentos contrários ao evangelho da graça, como posturas pentecostais, a ideia de uma futura parousia de Cristo, a defesa da existência de um inferno espiritual, entre outras distorções. É essencial que os filhos de Deus compreendam que qualquer adição, por menor que seja, impede a vivência plena da fé deste novo pacto. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 5:9. O chamado para a nova aliança é viver exclusivamente pela fé, sem as obras da lei, a qual foi abolida e nunca foi destinada aos gentios. Reintroduzir essas obras em nossas vidas significa reviver o antigo pacto e violar a essência da graça, que é a liberdade conquistada por Cristo. Trata-se de uma questão lógica. Se, como a Escritura afirma em Romanos 7:4, já morremos para a lei, isto é, a lei morreu para todos, por que permitir que ela seja revivida em nosso cotidiano? Em resumo, viver sob os mandamentos da lei é anular os benefícios da graça e, mais grave ainda, é negar a Cristo. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu inutilmente. Gálatas 2:21. Vocês que procuram justificar-se pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Gálatas 5:4.